Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda à análise de edital da UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina. Aqui neste vídeo vou abrir já um mapa mental que eu vou mostrar todas as informações necessárias para você poder entender o edital da UFSC e as entrelinhas aí, né, para você poder prestar o mestrado ou doutorado em direito aí nessa instituição. Já aviso, né, que a gente vai usar o edital do ano de 2026 para entrada em 2027, mas claro, se você estiver querendo prestar no ano seguinte ou no ano posterior, usa essa análise de edital para você poder olhar para o edital que você vai prestar, porque normalmente eles são bem padronizados, então por isso que a gente gosta de deixar essas análises aqui, a gente tenta sempre atualizá-las, mas enquanto, por exemplo, não sai o edital do próximo ano, dá uma olhadinha, já vê como é que você pode se preparar aí para essas fases do seletivo, porque a abertura do digital ela é um pouco curta para você poder construir do nada, né, o seu projeto, a sua ideia de pesquisa, a sua candidatura, e isso dá para prova. Então, assim, já tô dando uns spoilers aqui do que vai vir, mas fica aqui comigo porque eu tenho certeza que vai te ajudar a prestar esse ano, ano que vem ou no seguinte. Antes de entrar no vídeo, eu quero só me apresentar brevemente. Eu sou a Tati Guimarães, eu sou mentora e sócia aqui na Dama Acadêmica, que é uma empresa que vai te ajudar a chegar no seu sonho aí de mestrado, doutorado. A gente te ajuda a entrar, passar nesse seletivo, né, entrar no programa e também a sair dele, né, a pensar numa defesa, a construir sua pesquisa e conseguir chegar na banca de qualificação e defesa com segurança. Então aqui está o nosso mapa mental. Aqui a gente começa pela estrutura do programa sempre, porque esse é um primeiro ponto que a gente sempre fala para os nossos mentorados aí prestarem atenção. O programa faz sentido com você, com a sua realidade? Então, começando com: eles oferecem um programa de mestrado e doutorado acadêmico. Atualmente, neste ano, eles estão abrindo 72 vagas para o mestrado e 44 para o doutorado. A ideia desse edital é para ingresso de 2027 e eles têm 4 linhas de pesquisa. Cada uma tem suas vagas, eu peço para que você olhe com mais detalhe aí no edital, mas a ideia é que a gente tem essas 4 linhas de pesquisa: ordem internacional, justiça e sustentabilidade. 2. Constitucionalismo, democracia e organização do Estado. 3. Historicismo, conhecimento crítico e controle social. E 4. Sistemas de garantia, relações jurídicas privadas e processualidades. A ideia, então, é para você já começar a entender se faz sentido você prestar alguma dessas 4 linhas ou se você está querendo ir para um tema que é nada a ver com essas linhas, então talvez nem faça sentido você prestar a UFSC. Claro, se você mora, né, em Florianópolis, que é onde é o campus do direito, daí faz sentido talvez você pensar em como adaptar o seu tema, já que você já está aí nessa cidade. Mas se você não mora lá perto, não faz sentido você se desdobrar aí, pensar num tema que faça sentido com ele, sendo que você tem que se mudar ou tentar fazer disciplinas concentradas, caso o programa ofereça. Então, assim, olhe para o regimento interno, entenda como que é o programa e veja se realmente faz sentido com você aí no que você está pensando em prestar. Mas enfim, então a gente tem as vagas por linha e as ações afirmativas. Aqui eu vou deixar bonitinho para vocês poderem ver. A gente tem 6% das vagas para pessoas com deficiência, 20% das vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas ou quilombolas e 2% das vagas para pessoas transexuais, travestis, transmasculinas, transgêneras ou binárias. Então a gente tem aí essa composição de vagas da estrutura do programa. E passando para as fases do seletivo, que eu acho que é a parte que vocês mais estão interessados, né? Eles consideram as inscrições como uma primeira fase, que eu acho curioso esse vocabulário, mas eu deixei aqui, né, espelhando o edital. As inscrições, então. Primeiro, prazo de inscrição, a gente tem do dia 30/6/2026 a 30/7/2026. Então, vocês percebem que a gente tem um mês aí para a gente poder pensar em todos os documentos que eu vou mostrar aqui, que vocês precisam providenciar, e já começar, né, a matutar em algumas ideias de candidatura para além só dos documentos. Então, vou detalhar aqui o que eu quero dizer com isso, mas um mês é pouco. Por isso que eu falo, antecedência é chave. A gente sempre precisa estar muito bem preparado para o edital que a gente quer concorrer naquele ano, idealmente já olhando para os editais antigos para entender como é que eles funcionam. Então, por isso que fico feliz que você esteja aqui vendo esse vídeo, talvez prestando no ano seguinte, ou o edital ainda não saiu esse ano. Perfeito. Fica aqui comigo porque realmente essa é a estratégia corretíssima aí que você está adotando. Mas enfim, a gente tem então as inscrições para o mestrado. Você precisa ser graduado ou ter uma comprovação de que está no último semestre letivo.
E o doutorado você precisa ter o título de mestre ou comprovação de que você vai ter, né, concluído o mestrado até a matrícula. Além disso, na inscrição você vai ter que indicar a linha de pesquisa e o orientador que você quer prestar. Então, a gente já percebe que é um seletivo bem focado no orientador, apesar de a gente ter uma prova que o orientador não vai corrigir, ele vai olhar seu projeto. Então, isso é um ponto bem importante que a gente vai trazer mais para frente aí, quando a gente for analisar a parte dos projetos. A gente precisa de um currículo Lattes atualizado, e isso é muito importante você providenciar cedo, você trabalhar nele cedo, porque você precisa entender como que você vai torná-lo, né, atraente. Inclusive, a gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, como tornar o seu resumo, por exemplo, inicial, mais atraente, porque o resumo, honestamente, é o que a pessoa mais vai ler no começo, né? Então, isso é bem importante para você prestar atenção. Mas daí você tem um formulário de inscrição em que você vai, junto com ele, fazer um upload de todos esses documentos aqui que eu listei em PDF. Então, cuidado com o formato. A gente tem cédula de identidade e CPF, certidão de nascimento ou casamento, declaração de concorrência às vagas reservadas, né? Então, depender do seu grupo, você tem um formulário específico para isso. A gente tem um diploma de graduação em histórico escolar para quem está prestando mestrado, né? E, junto com isso, o diploma de mestrado em histórico escolar ou a declaração, né, de provável concluinte para quem está prestando doutorado. A gente tem, então, o envio do currículo Lattes, né, já emitido lá na plataforma. Então, por isso, faça isso antes, porque o currículo Lattes ele demora alguns dias aí para atualizar, né, quando você faz aquela submissão. Então, cuidado, não deixe isso para a última hora. A gente tem a comprovação de proficiência. O mestrado exige uma língua, o doutorado exige 2 línguas estrangeiras. Caso você esteja doente ou impossibilidade de ir até a cidade, caso você, né, não resida lá em Florianópolis, você pode sim requerer a entrevista virtual, mas você tem que requerer isso no momento da inscrição, não pode ser depois. Então, mais uma coisa que você tem que montar aí de cronograma, plano de ação para a sua candidatura. A gente também tem a ficha de avaliação curricular pro doutorado apenas e também pro doutorado apenas a documentação comprobatória da avaliação curricular. Então, eles têm essa ficha no modelo, né, no edital, tudo bonitinho, que você pode extrair e usar esse modelo. Você deve, na verdade, usar esse modelo. Só que é só para o pessoal do doutorado. Então, o pessoal do mestrado só precisa enviar o currículo lá, sem comprovação, sem ficha de avaliação. E, por fim, a gente já tem essa exigência do projeto de pesquisa, que eu vou mostrar depois para vocês um pouquinho como que funciona esse projeto aí por eles. Mas você já tem que ter isso em mente, você já vai ter que entregar isso nessa data aí do dia 30, né, que a gente tem, 30/7. Então, cuidado para você não deixar isso para a última hora, porque projeto bom é feito por, né, pelo menos uns 2 meses aí de trabalho. Bom, é isso que a gente tem de formulário de inscrição e a gente não tem uma taxa de inscrição, achei muito legal da parte deles, normalmente os editais têm taxa de inscrição, mas é isso que a gente tem de primeira fase. Primeira fase por quê? Porque se você não entrega nenhum documento compatível, né, ou algum documento faltante, você vai ser desclassificado e você não consegue, né, seguir nas outras fases. Por isso que ela é uma fase, né, inicial de entrada, uma barreira de entrada aí para esse seletivo. Agora a gente tem a questão da prova escrita. Ela é considerada a nossa segunda fase e ela é destinada a avaliar e verificar a capacidade de você se expressar sobre a matéria constante na bibliografia indicada. A ideia é que ela vai ser presencial em Florianópolis no dia 8 de setembro, tem duração de 2 horas. Ela começa às 2 da tarde. Na verdade, ela começa às 2h30. Entre 2 e 2h30, você tem aí um período de identificação dos candidatos, mas você tem que chegar meia hora antes. Então, você tem no máximo até as 2 da tarde para você poder entrar, passar pelo portão e entrar na sala. Você tem meia hora que você tem que estar lá para identificar todos os candidatos que estão na sala, para a sua prova começar às 2h30. Então, por isso, tente chegar 1h30, para você não ter que correr. Porque se você pensar que você tem que chegar às 2, você vai chegar às 2h05 e você não vai poder entrar pelo portão. Então, cuidado com isso. Por isso que eu falo, chega meia hora antes do mínimo que eles pedem para você estar lá antes, né? Assim, então, se eles pedem para você chegar lá 13h59, você vai chegar 1h30, sem nenhum problema, sem correria, né? Tá tudo bem. Bom, aqui a gente tem o formato. Ela é uma prova dissertativa com uma questão formulada a partir da bibliografia. E você tem 40 linhas para responder. E eles também dão uma orientação para redação. Eles falam que a sua resposta tem que ter uma introdução, desenvolvimento com a identificação dos tópicos mais relevantes e conclusão.
Achei legal que eles dão, né, já essa orientação, mas claro, confira a nossa playlist que tem aqui no nosso canal sobre a prova escrita. Nela, a gente dá uma aula sobre como que você consegue pensar e construir uma resposta nota 10, mas também a gente te ajuda com algumas IAs que eu sei que você vai querer usar para te ajudar em simulados, né, e a filtrar a bibliografia. Nesse caso, a gente não vai precisar filtrar a bibliografia porque a UFSC, ela dá uma bibliografia muito concisa. Cada linha tem uma bibliografia básica que é apenas um texto. Então eu achei muito legal, porque você realmente consegue se debruçar, estudar um texto aprofundadamente e chegar e conseguir fazer uma resposta em 40 linhas só. Porque a gente tem outras provas de outros seletivos que dão, sei lá, 5 páginas, 10 páginas para você poder escrever, e são perguntas amplas, com 15 textos, e daí você se perde. Então, eu fico feliz que você esteja prestando seletiva, porque ele é bem mais tranquilo em relação a essa prova, mas você tem que ter muito mais certeza desse texto, né? Então você tem que estudar com muito mais aprofundamento, né? Você tem que estar muito mais seguro desse texto. Então, enfim, dá uma olhadinha na playlist que com certeza vai te ajudar nessa parte de treinar a escrita e treinar essa resposta de simulado. E, enfim, passando pelo merchan da dama, né, a gente tem aqui a elaboração e correção por comissões indicadas de cada linha, né? A gente vai ter 2 docentes vinculados ao programa, mas a gente não tem o nome deles. A gente tem os critérios que eles vão usar para corrigir a sua resposta. A gente tem nível de domínio do conteúdo, nível de informação complementar e capacidade de relacioná-la com o objeto específico da prova, capacidade interpretativa e argumentativa e capacidade de organizar ideias e expressá-las com clareza, e por fim, capacidade de sintetizar o conteúdo e de estruturar o texto da resposta. Então, no final das contas, realmente você tem que treinar, você tem que conseguir mostrar que você é capaz de ser conciso, que você consegue ir direto ao ponto. Então, isso é muito importante você prestar atenção, sempre olhar para os critérios. Caso você for usar uma IA, manda esses critérios para a IA poder entender o que ela tem que usar de parâmetro de correção aí da sua resposta. Mas enfim, na playlist você vai conseguir dar uma olhadinha melhor nas técnicas de uso de IA. E a gente tem então a nota de 0 a 10 e você não pode mostrar sua autoria. Se você conseguir colocar de alguma forma você o seu nome, você vai zerar, né, a sua resposta, então não faça isso, cuidado. Vamos ficar anônimos aí para responder essa prova. E a gente tem então que essa prova ela é classificatória e o resultado sai lá no dia 15 de 10 de 2026. Esse resultado vai sair neste momento e você vai ser convocado para a análise do projeto de pesquisa. A ideia, então, é que esse projeto já vai ter sido enviado na inscrição, então por isso que eu falei. E a gente tem um modelo do edital que eu achei muito legal. Eles colocam literalmente cada campo, inclusive aqui, ó, né? A gente tem cada campo com os caracteres que eles exigem, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Então, os modelos são diferentes. Dá uma olhadinha lá no site, por favor, não deixe isso passar. E você consegue focar, né, em cada campo a partir dos caracteres que eles colocam. Então, isso é bom e ruim, porque você pode escrever com segurança, falando, ah, tá pouco? Não, é o que eles pedem. Ou tá muito? Então quer dizer que você não está conseguindo argumentar muito bem, então quer dizer que você tem pouco conteúdo para mostrar. Então é importante você deixar um pouco mais robusto o seu texto. Mas enfim, aqui são todas as partes do projeto que você precisa realmente focar, né, e escrever a partir do modelo, né, que eles disponibilizam. Não vou passar por ponto a ponto, porque a gente tem muitos vídeos aqui sobre como fazer um projeto. Eu não vou falar sobre isso, porque isso seria um vídeo à parte, ou vários, como a gente já tem aqui. Mas eu quero falar sobre a avaliação, porque, primeiro, ela é feita pelo orientador. Enquanto a prova era corrigida por 2 docentes, né, da comissão lá, né, de cada linha, aqui a gente tem um orientador que vai olhar para o seu projeto. Então, os critérios aqui de correção já mostram que você precisa ter uma aderência à linha, aos projetos do orientador. Você tem que basicamente convencer ele de que você sabe o que ele gosta, o que ele quer pesquisar, o que ele gosta de orientar, e que você está usando, né, e tá falando a mesma língua, basicamente. Então, aqui, olha, considerando a aderência à linha de pesquisa, projetos e temas indicados, a relevância do tema e seu potencial propositivo, crítico e inovador, a revisão bibliográfica apresentada, a aderência e abrangência das referências, além da coerência metodológica e da execuibilidade da proposta.
Então, basicamente, você tem que convencer esse orientador em todos os pontos que estão aqui em cima de projeto. Então, por exemplo, se você constrói aqui um tema devidamente delimitado, você consegue mostrar a relevância dele. Se você constrói um objetivo muito bem feito, você consegue mostrar que você tem um potencial propositivo, crítico, inovador. Se você consegue construir uma boa metodologia, você mostra uma coerência metodológica, sabe? Então, assim, é literalmente cada campo vai contar. Você tem que realmente saber muito bem construir esses campos, por isso que a gente tem aqueles vídeos, e claro, se você tiver a fim de entrar na nossa mentoria, vem com a gente que a gente ajuda nisso. Mas a ideia é essa, a ideia é você olhar para essa avaliação que o orientador vai ter e fazer esse diagnóstico com o Lattes dele, né, com a produção dele, para entender como que você consegue dialogar bem não só com a linha que você escolheu, mas com este orientador ou esta orientadora. Bom, a nota que ele vai te dar é de 0 a 10, você tem que ter no mínimo 7 aí para você poder passar. Só que a gente tem aquele limite, né, de 5 candidatos por vaga oferecida pelo orientador. Então, se o orientador oferece 3 vagas, e daí a gente tem então 15 candidatos que vão passar aí para essa última fase, se você tirou 8, só que todos os outros 15 tiraram de 8,5 para cima, você não passou. Então, por isso, a gente sempre precisa tentar tirar a maior nota possível. Não tem como a gente contar e, eu passei com 7, tá tudo bem. Realmente não é tão garantido assim. Mas enfim, a gente tem então a avaliação aí pelo orientador do dia 20/10 a 7/11. E neste momento ele também já vai começar a dar uma olhadinha no seu currículo Lattes, porque você enviou junto. Então eu não coloquei aqui, mas realmente esse currículo já vai começar a ser avaliado aqui, porque daí a gente tem a entrevista. Lá na quarta fase, depois que você é convocado, né, depois da avaliação do seu projeto, ela vai ser uma entrevista pública e pessoal com esse orientador. Então eu falei que esse processo seletivo ele é bem pessoal, né? Ele é bem o orientador te conhecendo, o que eu acho isso ótimo. A ideia é que o orientador vai te questionar, né, sobre conhecimentos gerais, sobre a linha de pesquisa, o projeto e a temática, as potencialidades do candidato para a realização da pesquisa e estudos avançados e a sua história acadêmica. Então, por isso, ele vai estar olhando seu currículo Lattes junto com seu projeto, mas na entrevista ele vai realmente te fazer perguntas sobre a sua carreira, sobre o seu interesse, sobre a sua capacidade aí de dar conta desse programa. Então, saiba muito bem quais disciplinas você tem que fazer, como que é o regimento interno, se você tem que ter alguma publicação. Dá uma olhadinha nessas regrinhas aí, que é sempre muito bom você já ter isso na manga aí quando você for para essa entrevista. A gente então tem também uma nota de 0 a 10, o não comparecimento ou atraso acarreta, né, no zerar da sua prova, e ela pode ser online. A gente tem algumas hipóteses aí para você fazer ela de forma online. Claro, eles têm essa preferência por ser presencial, mas a gente tem a possibilidade de o docente estar afastado da UFSC, você está, por exemplo, doente, ou o docente está doente e vocês não puderem fazer presencialmente, ou ainda, caso você não resida aí em Florianópolis, você pode pedir aí que a sua entrevista seja online. Bom, passando pela entrevista, a gente tem o resultado final lá no dia 4/12 de 2026. E a sua nota vai ser uma média final. A nota oferida pelo candidato, né, na prova escrita vai ter 40%, né, de peso. A nota oferida por você vai ter a avaliação da avaliação do projeto terá peso também de 40 e a entrevista com a avaliação acadêmica aí do currículo vai ter peso 20. Então é como a gente sempre fala, eu adoro quando o edital concorda com a gente, porque a gente sempre fala isso. Gente, um currículo forte não é o que te leva aí à aprovação. Você vê, é 20% a entrevista e a avaliação do currículo. 80% é a prova e projeto. Então você tem que prestar atenção nisso. Não adianta você falar, quero prestar mestrado, vou atrás de fazer publicação. Pô, você vai gastar muito tempo para você conseguir 20% de uma nota que você, na verdade, poderia garantir com, né, 80% com um estudo bem feito, né, para a prova e uma construção muito bem feita do projeto. Por isso que a gente fala, a nossa mentoria, ela é focada, assim, no projeto e na prova, porque são as fases que mais importam, gente. A gente não fica focando tanto em entrevista, tanto em currículo, porque, principalmente, o pessoal do mestrado que está chegando agora, ninguém está esperando que você tenha 15.000 publicações. Doutorado, é interessante que você tenha, assim, algum tipo de publicação, tentar pegar seu mestrado, transformar em alguma coisa, né, em algum livro, algum artigo, tente se inserir aí, né, nesse diálogo, mas não é tão requisito. Foca na prova, foca no projeto, porque eles realmente vão fazer muita diferença aí na sua candidatura. Agora eu te convenci? Eu espero que sim. Mas enfim, daí agora a gente vai fechar o nosso vídeo aqui com o nosso cronograma. Eu gosto de fazer, acho que coube aqui, coube, isso. Gosto de fazer esse panorama geral,
Porque aqui a gente consegue ver todas as datas, tudo bonitinho, você pode tirar print se você quiser. Claro, o cronograma tá lá no site do programa de pós-graduação, tá em anexo, tá assim, super detalhadinho, tá bem mais detalhado que o meu, mas aqui você consegue ter uma noção geral do que você tem que fazer aí durante esse seu ano, principalmente se você não estiver prestando agora, você vai prestar no ano que vem. Foca em tentar entender o timing mais ou menos. Ah, então a inscrição normalmente é em julho, a prova escrita normalmente é no começo de setembro, sabe? Então é isso que eu quero que você tenha esse olhar mais crítico aí sobre o timing do seu cronograma, tá bom? Então, passando por ponto. Inscrição em julho, até 30 de julho. A prova escrita a gente faz no dia 8 de setembro. A gente recebe o resultado no dia 1º de outubro, então eles têm menos de um mês aí para corrigir essa prova. Enquanto isso, você pode já ficar focando em uma preparação para uma entrevista, porque você não tem nada para fazer até a entrevista. Porque você vai ter recurso, caso você precise usar seu recurso, né, para você melhorar um pouco a sua pontuação na prova, caso você discorde, né, da correção. Daí a gente tem o cronograma das entrevistas sendo lançado no dia 19 de outubro. Enquanto isso, o pessoal vai estar avaliando os projetos, né, e avaliando os currículos para realizar as entrevistas também entre outubro e novembro. Você vai receber a sua nota final no dia 13 de novembro, para você ter depois de recursos, né, e outras questões, você no dia 4 de dezembro tem o resultado final, você aí virando mestranda ou doutoranda. É isso que a gente tem então de mapa geral aí do nosso seletivo da UFSC em Direito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil aí para você, mesmo que você não vai prestar esse ano, você consegue já ter essa noção aí do que está por vir nos próximos anos. Os editais normalmente são muito parecidos, muito coerentes, né? Então é raro a gente ter mudanças grandes, mas caso a gente tenha, eu vou fazer uma nova análise aqui, pode deixar, e se eu não fizer, cobra, que eu vou realmente fazer. Mas é isso. Claro, eu sempre vou te convidar a conferir os outros vídeos do nosso canal aqui da Dama. E se você quiser o nosso apoio na sua candidatura, no seu estudo para a prova, na construção do seu projeto, porque eu sei que essa parte é bem chatinha, confere aqui os nossos links aqui embaixo, ou vem falar com a gente no WhatsApp, que a gente está aqui super aberto para te receber e te apoiar aí na sua jornada acadêmica. Eu te vejo numa próxima. Até mais!